Comigo, Antonino de Sousa, o Presidente da Câmara de Penafiel. E deixem que vos diga que é um Presidente da Câmara todo pintarolas, me deixa dizer isto, assim, todo giro, não é? Muito obrigado pela sua simpatia. É verdade. Mas bem, vamos falar de coisas sérias, porque já tenho ali a Molly também, toda divertida e animada, que o Sr. Presidente trouxe para aqui. Animação também. Comecemos então pela coesão social. É realmente uma preocupação da autarquia? É uma preocupação do nosso município muito forte e foi sobretudo mais presente nas nossas políticas municipais no início do mandato. Quando iniciamos este mandato autárquico, em outubro de 2013, tínhamos a Troika dentro de portas e o país vivia uma situação de grande dificuldade. E muitas das famílias penafidelenses também sentiram na pele essas dificuldades e a crise que assolou o país, naturalmente que também chegou aqui ao município de Penafiel. E por isso nós tivemos que definir um conjunto de medidas que tinham por objetivo, de alguma forma, atenuar essas dificuldades da crise, para que as famílias penafidelenses sentissem que tinham na Câmara Municipal um porto de abrigo a quem podiam recorrer nesse momento de dificuldade. Solidário. E foi precisamente esse conjunto de medidas que denominamos de Plano Municipal Solidário e que procuraram apoiar aqueles que estavam numa situação de maior fragilidade, com muitas medidas, quer a ajuda ao pagamento da renda, na aquisição de medicação, na área da educação também, que é uma fatura muito grande para as famílias, procuramos apoiar também nas refeições escolares, nos transportes escolares. E as pessoas iam à Câmara procurar essa ajuda e mediante avaliação tinham? Exatamente, nós, os nossos técnicos da área da ação social recebiam essas manifestações de necessidade, avaliavam e depois, em função das circunstâncias em concreto, disponibilizavam então as medidas de apoio. Mas fizemos, para além disso, uma parceria com 14 instituições particulares de solidariedade social do nosso Concelho de Penafiel, porque é um concelho muito extenso, estamos a falar de cerca de 212 km², é o segundo maior concelho do distrito do Porto e todo habitado. E por isso nós tínhamos a noção de que para quem está numa situação de dificuldade, ter que vir de uma freguesia como Rio Mau, por exemplo, que fica a quase 30 km da sede do concelho, para solicitar um apoio para a aquisição de medicamentos, que era, na prática, a mesma coisa que não disponibilizar esse apoio. E por isso estabelecemos estas parcerias com IPSS, que passaram a ser os nossos front office junto dessas comunidades mais distantes, para que todos, independentemente da freguesia ou do local da sua residência, pudessem ter, da mesma forma, acesso a essas medidas. Sei também que Penafiel tem uma preocupação grande com a população mais envelhecida, que é uma coisa que me toca muito, e que tem até uma comissão de apoio ao cidadão idoso. É verdade, nós fomos aqui em Penafiel pioneiros nesse domínio. Fomos o primeiro município do país a criar uma comissão municipal de proteção ao idoso. E porquê? Porque temos essa percepção de que, de facto, a população, felizmente, vive mais, cada vez os portugueses vivem mais, o que é um sinal, enfim, de evolução. Mas às vezes os velhinhos ficam um bocadinho esquecidos e não deviam. Dá-nos novos desafios também e nós, os municípios, temos o dever de estar presentes e de cuidar dos nossos idosos. E por isso criamos essa comissão que junta várias entidades, da Justiça, das forças de segurança, da saúde, da educação, naturalmente a parte social e os técnicos da área social, e essa comissão pretende precisamente acompanhar as situações de risco que possam surgir aqui com os idosos do nosso concelho, seja pelo isolamento e solidão, seja pela falta de cuidados de saúde ou de apoio ao nível da higiene, enfim, qualquer situação de risco que exista e que seja sinalizada à nossa Comissão Municipal de Proteção ao Idoso, terá depois o devido encaminhamento. E, apesar de Penafiel ser um concelho jovem, nós somos um dos concelhos mais jovens do país, ainda assim temos também, como todos os demais concelhos do nosso território, enfim, uma população que vai tendo mais idade e que depois também, por diferentes circunstâncias, como a imigração e com outras circunstâncias, levam a que esta mosca incomodar. Mas se calhar também por isso é que Penafiel foi eleita a primeira autarquia mais familiarmente responsável.
Bom, nesse caso não fomos o primeiro município, mas aqui, por exemplo, no Distrito do Porto, fomos o único município a receber esse galardão. E deixou-nos naturalmente muito honrados, das famílias, porque das pessoas esse galardão prende-se precisamente com as políticas de proximidade que o município põe em prática e que tem como prioridade as famílias, os mais idosos, os jovens, aqueles que estão numa situação de maior fragilidade. E, de facto, o município de Penafiel recebeu esse galardão o ano passado, que nos deixou muito honrados, mas também com um sentimento de maior responsabilidade, claro, para não só mantermos esse galardão, mas podermos fazer ainda mais e ainda melhor nesse domínio. Outra preocupação da autarquia é, sem dúvida, trazer investimento e postos de trabalho para Penafiel. Sei que agora vai existir um contact center da Altice que vai empregar mais do que 250 pessoas aqui neste território. É importante realmente haver novo investimento e novos postos de trabalho aqui na região? É muito importante e hoje em dia os municípios têm uma competição muito forte entre si neste domínio da captação de investimento, seja de investimento público, seja de investimento privado, mas que seja sempre investimento capaz de potenciar a criação de riqueza e de criar emprego. Isso é fundamental hoje em dia, claro, em qualquer território, para manter a população, para que a população não tenha que sair para outras paragens, seja dentro do país, seja para o estrangeiro, claro, para procurar outras oportunidades. E desde o início do nosso mandato que procuramos, de forma muito intensa e muito ativa, desenvolver ações e mecanismos para captar investimento. E felizmente foi com sucesso que essas ações foram desenvolvidas e pudemos, ao longo deste mandato, captar um conjunto de investimentos para o nosso território que vão ser muito positivos do ponto de vista da criação de emprego. Esse exemplo que deu, do call center, que vai criar cerca de 250 postos de trabalho, de resto já está uma parte significativa em andamento, e deixe-me só a esse propósito dizer que é importante porque permite que pessoas, por exemplo, de 55 anos ou 60 anos, que já não tinham grande esperança de poder vir a encontrar emprego, que tenham tido uma oportunidade aí, porque a única exigência, incrível, no caso, era o domínio da língua francesa, e portanto tínhamos pessoas que tinham estado imigradas, sim, mas que tinham um bom domínio da língua, já não tinham perspectivas de arranjar emprego e conseguiram por essa via. Mas temos outros exemplos, como uma unidade de saúde, que vai empregar mais de 100 pessoas, também noutros domínios, na indústria das confecções, enfim, temos vários exemplos que nos permitiram que, nestes 4 anos, a taxa de desemprego aqui em Penafiel tenha baixado mais de 40%. Espetacular, e, portanto, mas são também dados muito positivos para nós. Outro fator espetacular, e que eu tenho que lhe dar os parabéns desde sempre, e para terminar, terminamos aqui por esta parte um bocadinho mais financeira e económica, que Penafiel atingiu o recorde positivo da redução da dívida em 5 milhões de euros. Foi um resultado espetacular a nível económico. Foi de facto um esforço muito grande que tivemos que fazer ao longo deste mandato autárquico, um mandato difícil e muito exigente, pelas razões que referi há pouco. Estamos todos, sim, uma equipa, os nossos diretores municipais, os nossos funcionários municipais, que foram sempre também de um grande sentido de responsabilidade, apesar das muitas dificuldades que tiveram, porque é sabido que esta crise, que para os funcionários públicos sobretudo, foi muito penosa, mas em nenhum momento os nossos funcionários municipais desanimaram. Estiveram sempre muito envolvidos, muito dedicados, e isso permitiu-nos fazer mais com menos. Continuamos a investir muito em todo o Conselho, em todas as freguesias do nosso Conselho. Ficamos sempre no top 10 de maior investimento municipal no país, mas com muito rigor, e por isso pudemos, nesta última Assembleia Municipal, que aprovou as contas relativas ao ano passado, de ver essa redução da dívida municipal em cerca de 5 milhões de euros. É a mais baixa dívida da Câmara Municipal dos últimos 10 anos e, portanto, sentimos felizes com isso. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Infelizmente o tempo já é curto. Tenho que agradecer em nome de toda a equipa do Porto Canal a forma incrível que nos recebeu aqui em Penafiel. Muito obrigada. Obrigado, foi realmente um prazer falar consigo e vamos voltar com certeza mais vezes, e muito boa sorte para as eleições também. Muito obrigado. É um gosto grande ter... Ai, de si que não ganho. É sempre um gosto ter cá o Porto Canal para ajudar a promover e a divulgar aquilo que de bom tem o nosso Conselho e toda esta região do Tâmega e Sousa. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.